Olá, vamos fazer a disciplina de Geografia, página 195. Município. O município é a menor porção do território nacional oficialmente delimitada. Ele é composto de uma área urbana e, na maioria das vezes, de uma área rural. Diversos aspectos diferenciam um município do outro. Podemos citar, por exemplo, o número de habitantes, o grau de desenvolvimento econômico, a riqueza cultural e histórica, entre outros fatores. Eu vou mostrar no mapa para vocês entenderem melhor, tá? Aqui, gente, ó, esse é o mapa do Brasil. Esse destacado em vermelhinho é o estado de Minas Gerais, tá? Aqui, ó, já é o estado, só o estado de Minas Gerais, tá bom? Todos esses coloridinhos são os municípios que fazem parte do estado de Minas. Aqui, ó, para vocês entenderem melhor, toda essa divisãozinha do mapa são os municípios, tá? E o que eles diferenciam um do outro? Por números de habitantes, né? Que tem municípios que tem mais habitantes que o outro, pela a sua riqueza cultural. Eu vou dar o exemplo de Extrema. Nossa riqueza cultural é o Mirante, né? Porque foi um dos primeiros lugares que abastecia a água na nossa cidade. A Escola Odete Valadares, que foi a primeira escola de Extrema, tá? Então, cada cidade tem o seu valor cultural. O valor econômico também, né? Tem cidades que, dependendo da administração, números de empresa que geram empregos, aí gera o dinheiro na cidade. Então, tem cidades que o fator econômico é maior e outros municípios, eles são menores. Aqui, ó, já está destacado Extrema e os municípios que fazem divisa com o município de Extrema, tá? Então, tá Toledo, Pedra Bela, Vargem, Joanópolis, Camanducaia, Itapeva, tá? Outra coisa, aqui, ó, no mapa do estado de Minas Gerais, Extrema, ó, como vocês podem observar, esse coloridinho, verdinho aqui, é onde fica Extrema no mapa, tá? E, ó, o estado de Minas Gerais, ele é o estado que mais possui municípios, tá? Ele tem 853 municípios, bom? Então, deu para entender o que é um município? Então, cada divisãozinha daquela feita dentro de um estado é um município, tá? Agora, na página 195, tem uma pesquisa que vocês vão fazer. Qual é o nome do município onde mora? Quantos habitantes há nesse município? Quais as principais características do seu município? Pesquise o nome de alguns municípios vizinhos ao seu. Então, você vai fazer essa pesquisa com o papai e com a mamãe e descobrir esses dados importantes sobre o nosso município, tá? Vamos fazer a página 196 agora. Em sua escola, existe um diretor que é a pessoa responsável por cuidar da escola, contratar pessoas para sua manutenção, promover melhorias, cuidar da disciplina dos alunos e do trabalho de professores e funcionários. No município, o responsável por essas funções é o prefeito, que é escolhido pela população local por meio de um voto. Então, como na nossa escola precisa de uma pessoa que ela administra a escola certinho para que ela funcione, o município também precisa. E nesse caso é o prefeito, né, que ele é eleito por meio de votos, né, e ele não administra a cidade sozinha, né, ele precisa de outras pessoas para que a cidade se desenvolva. Então, ele precisa da ajuda do vice-prefeito, né, dos vereadores. Então, cada um tem a sua função para que a cidade se desenvolva, tá?
Agora vamos fazer a página 197, zona urbana e zona rural. As paisagens dos municípios são compostas de elementos naturais e culturais. Na cidade, também chamada de zona urbana, ocorre a maior aglomeração de pessoas e as paisagens culturais prevalecem, como as de construções de ruas, parques, praças, pontos comerciais, entre outros. Mas nos municípios podem também existir áreas onde as construções não são tão numerosas. Nessas áreas, chamadas zonas rurais, são realizadas atividades ligadas à produção de alimentos. A imagem a seguir apresenta uma paisagem urbana e uma paisagem rural. Observe-as e compare-as com atenção. Então, na paisagem urbana aí, o que a gente pode observar? Vários prédios, tem bastante casas, né? Ruas. Já na paisagem rural, o que a gente observa? Várias plantações, né? Então, gente, o município, ele é formado por essas duas zonas, a zona rural e a zona urbana, tá? Na zona urbana, o que a gente pode observar? Que existe muitos prédios, muitos carros, lojas, né? Tem bancos, escolas, os hospitais, os shoppings, os supermercados, né? Já na zona rural, o que a gente observa? Que tem muitas plantações, menos casas, as estradas são de terra, o movimento de automóveis são bem menores do que na zona urbana, né? Agora vamos dar continuidade. Alguns municípios podem apresentar mais de uma zona urbana. Em uma delas fica a sede municipal onde está instalada a prefeitura. As outras zonas urbanas são chamadas de distritos municipais. Elas são geralmente mais afastadas da sede municipal e têm nomes diferentes do município. Os distritos, dependendo do seu tamanho, também podem ser chamados de lugarejos ou vilas. A zona urbana, que é a cidade, e a zona rural, que é o campo, de um município, tem suas características particulares. É preciso ficar claro que os moradores da cidade dependem do campo para a produção de alimentos e diversos outros produtos consumidos no dia a dia. Já os moradores do campo dependem da cidade para conseguir diversos serviços, como escolas, hospitais, estabelecimentos comerciais, bancos e etc. Então, o município ele é dividido por bairros e vilas. As vilas, geralmente, elas são mais afastadas, né, do centro da cidade. E a quantidade de pessoas que moram, né, na vila são menores, tá? Um fator muito importante, gente, ó. A cidade, a zona urbana, ela depende muito da zona rural. E a zona rural, ela depende muito da zona urbana. Por quê? Na zona rural, eles precisam de vir ao banco, né? A farmácia, a supermercado, muitas crianças ou pessoas vêm estudar na zona urbana, né? Então, tem coisas que na zona rural não tem. Então, eles dependem de vir para a cidade, né? Na zona urbana, para que eles possam fazer as suas coisas. Já a zona urbana, a gente precisa muito do que tem no campo, da zona rural. Então, lá tá as plantações, né? A criação dos animais. Então, uma zona está ligado à outra, tá bom? Então, vamos ver sobre uma revisãozinha sobre a zona urbana. Então, a zona urbana, ela faz parte do município, né? E o que nós podemos apontar na zona urbana? Muitas pessoas, muitos carros, ruas asfaltadas, as lojas, hospitais, escolas, bancos, os shopping centers, farmácias, parques e etc. E os elementos que prevalecem na zona urbana são os elementos culturais, tá? Aqui são as características da zona rural. Então, poucas casas,
poucos automóveis, as estradas são de terras, muitas plantações, muitos animais e etc. Os elementos que prevalecem no campo são os elementos naturais, né? Como os rios, as árvores, as cachoeiras, os animais, ok? Nós vimos as características da zona urbana e da zona rural, só que para vocês não esquecerem, tá? Elas são interdependentes, que dependem uma da outra. Então, na zona urbana, nós temos as farmácias, os hospitais, escolas, os bancos, né? Que as pessoas que moram na zona rural precisam. E na zona rural tem, né, as plantações, os animais que a zona rural fornece como alimentos para a zona urbana, tá bom? Agora nós vamos fazer a página 198. Nós vamos prestar bastante atenção na leitura para observar os diferentes lugares dessas duas pessoas, tá? Então vamos lá, o lugar de Carolina. Carolina é uma menina muito esperta. Bem cedo ela acorda com o som produzido pelos veículos que passam por uma movimentada avenida na frente de sua casa. Ela levanta, toma seu café da manhã e vai até o ponto de ônibus que fica em frente ao shopping center. Lá ela pega o coletivo que a leva para a escola, localizada em um bairro vizinho. Na hora do almoço, sua mãe vai buscá-la na escola e juntas vão almoçar em um restaurante que fica ao lado de um estacionamento. Depois do almoço, Carolina passa a tarde na loja de produtos para animais de estimação de sua mãe. Lá ela faz sua lição de casa, estuda e realiza pequenas tarefas, enquanto observa o entra e sai de clientes da loja. No fim do dia, quando o tempo atmosférico está bom, Carolina e a mãe passeiam um pouco pela praça entre as árvores e depois voltam juntas para o apartamento onde moram. No caminho, enfrentam um grande trânsito. Já em casa, as duas preparam o jantar. Depois de organizarem a cozinha, leem juntas um livro até o sono chegar. Agora nós vamos ler o lugar de André, tá? Então, o lugar de André. André é um menino muito ativo. Todos os dias, antes mesmo de o sol nascer, levanta-se para ir coletar alguns ovos no galinheiro que serão consumidos no café da manhã. Depois de alimentado, prepara-se para tomar a condução que o leva à escola, que fica bem distante do local onde mora. A condução para em frente à sua casa, em uma estrada de chão batido. Depois da aula, enfrenta o caminho de volta, sempre ansioso para chegar, pois adora galopar pela floresta com seu cavalo chamado Feijão. No fim da tarde, sentada embaixo de uma árvore, faz sua lição de casa. Enquanto isso, seu pai e sua mãe trabalham em uma plantação de tomates. Sempre que pode, André vai até o rio que passa no fundo de sua casa para pescar alguns peixes para o jantar. Como ao cair da noite, ele vai para sua cama, pois precisa acordar cedo na manhã seguinte para recomeçar sua rotina. Antes disso, porém, olha pela janela do seu quarto o céu repleto de estrelas. Então, vocês prestaram bastante atenção nas diferenças dos dois lugares onde eles moram? Então, agora nós vamos na página 199, tá? Você lê os dois textos que relatam a vida de dois estudantes como você. Porém, podemos perceber que os lugares onde eles vivem são bastante diferentes. Faça as atividades a seguir com base na leitura desses textos. No espaço abaixo, faça um desenho que represente o lugar onde vive Carolina. Isso aqui na questão número 1. E na número 2, você vai fazer, nesse espaço abaixo, um desenho que representa o lugar onde vive André. Então, se precisar, leia o texto de novo, com mais atenção, e vai representando na forma de desenho, tá?
Vamos dar continuidade às atividades, agora a página 200. Tanto André como Carolina vivem em algum município brasileiro, porém em partes diferentes. Marque ZR para o estudante que vive na zona rural e ZU para o que vive na zona urbana. Então, lá no textinho, o que você percebeu? Que André, ele vive na zona rural ou urbana? E Carolina, zona rural ou urbana? Então, ZR, zona rural. ZU, zona urbana, tá? Agora, atividade número 4. Complete o quadro abaixo com alguns elementos culturais e alguns elementos naturais presentes nos lugares onde vive André e Carolina. Então, se necessário, vocês voltem ao texto novamente, tá? Leem novamente e vai apontando quais os elementos naturais que apareceram no texto que estava falando do André e os elementos culturais. Lembrando que os elementos naturais são os elementos da própria natureza e os culturais são elementos ou construído ou modificado pelo homem, tá? E a Carolina a mesma coisa, se necessário volta ao texto e vai apontando tanto os elementos naturais como os elementos culturais. Questão número 5. Marque um X na frente do nome do estudante que vive em um lugar parecido com o lugar onde você mora. Então, o lugar onde você mora é parecido com o de André ou de Carolina? E é marcar um xizinho no qual o lugar foi parecido com o seu. Número 6. Em seu caderno, desenhe uma forma de quadrinhos, uma história sobre o seu dia a dia e sobre os lugares que você frequenta. Então, não precisa ser necessariamente em um caderno, pode ser em uma folhinha, tá bom? Então, você vai desenhar lá, fazer em formas de história em quadrinhos e vai contar o seu dia a dia, os lugares que você costuma frequentar, tá? Agora vamos fazer as atividades da página 201. O que é município? Então, você volta lá na página 195, leia novamente para poder responder a questão, tá? Questão número 2. Complete as lacunas da sentença com as palavras do quadro. Então, essas palavras que estão nesse retângulo aí, elas estão destacadas em negritos, que é esse pretinho mais escuro aí, vocês vão encaixar nas questões abaixo, tá? Então, leiam novamente a página 196 e 197 para vocês estarem respondendo essas questões, tá? Por hoje a nossa aula é só. Até mais!